Eu sou Moisés Bandeira, do Estúdio Inspiração, e hoje eu estou com a Marcela Mendes e o João Mendes, proprietários da Mendes e Lima Contabilidade, e hoje eles vão falar um pouco mais sobre o novo projeto deles de podcast Entre Sócios. Boa noite, tudo bom, Moisés? Tudo bem, Marcela? Então, eu me chamo Marcela Mendes, né? O João Mendes, como algumas pessoas já sabem que nos conhecem, né? Somos casados. E hoje eu atuo diretamente como consultora trabalhista, com foco no departamento pessoal. Ele é contador, né? Mas ele vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, assim como eu também. Sim. Bom, boa noite. Meu nome é João Mendes, eu sou contador, né? Sou sócio da Mendes e Lima Contabilidade e trabalho principalmente com consultoria financeira e empresarial dentro da Mendes e Lima Contabilidade. E o podcast basicamente é para poder ilustrar isso para as pessoas, né? De uma forma descontraída, como é que funciona esse mundo e as suas nuances, né? De uma forma não tão chata, porque o assunto em si é um pouco chato. O nosso objetivo maior com o podcast é trazer a contabilidade de uma forma descontraída, uma forma leve, além de trazer a história de outros empreendedores, porque nós somos também empreendedores, né? Tanto que a nossa empresa ela tem 2 anos quase só, né? É uma bebê ainda. Então, a gente quer também trazer e compartilhar outras histórias de empreendedorismo com outras pessoas que nos conhecem, com nossos clientes. Então, o nosso objetivo com o podcast é esse, ser um braço da Mendes e Lima Contabilidade e que a gente possa também unir mais ainda os nossos clientes conosco e agregar na vida deles. Maravilha. E eu dei até uma pesquisada sobre o mercado de vocês, quão gigante ele é mesmo. Sim. E hoje eu gostaria de saber quem é a Marcela. Marcela no dia a dia, Marcela filha, Sim. Marcela mãe, de pet. Mãe de pet. Nós somos uma família de 5, né? Só que são 3 pets aí, não tenho filhos. Eu sou muito focada no trabalho, então o que eu digo sempre é que ser mãe para mim ainda não entrou como uma prioridade, digamos assim. Como eu sou muito focada no trabalho, o João sabe que eu sou 100% ligada. Sim. Ele também é, mas um pouco menos, assim, ele ainda dá uma relaxada, já eu sou ligada no 220. Então, ser mãe não tá ainda nas minhas prioridades, não. Eu atuo como departamento pessoal desde que eu iniciei minha vida profissional, na verdade, com 15, 16 anos como menor aprendiz. E aí, passei 2 anos como menor aprendiz. Na época, eu tive que me desguiar do departamento pessoal, porque eu tive que fazer uma escolha, como eu não sabia ainda, porque eu queria, assim como muitas pessoas que são jovens ainda não têm uma decisão certa, né? Eu tive que escolher entre o que eu queria e o trabalho, que era departamento pessoal, e na época eu achava super chato. Então, eu escolhi ir para a faculdade, né, federal e tal, passei na UFAM, só que o curso era zootecnia. Era, assim, próximo de medicina veterinária, quase, né, veterinária, mas era zootecnia. Fiz 2 períodos e não me identifiquei com o curso. Né? Além de ser em tempo integral, então eu não podia trabalhar e a minha mãe era costureira, então a nossa renda era da costura. Então, eu tive que sair da faculdade e fui buscar emprego, né? Então, nessa busca de emprego, fui atrás do departamento pessoal de novo, que era o que eu sabia fazer. Né? Continuei trabalhando no departamento pessoal, em empresa privada, grupo privado. E lá por volta de 2015, fui trabalhar num grupo de varejo aqui de Manaus, né? Com uma conhecida minha, Laudiceia, que é uma pessoa maravilhosa. Fui trabalhar em um grupo de varejo e tive que sair desse grupo de varejo em 2016, né? Saí, então. E quando eu retornei para o mercado de trabalho em 2017... já foi, assim, uma virada na minha vida, porque 2016 para mim foi super conturbado. Então, quando eu voltei em 2017, já foi para uma oportunidade em um escritório de contabilidade, que foi, assim, uma terapia para mim, eu posso dizer. A contabilidade foi uma terapia para mim, no quesito de que eu tinha passado por tanta coisa complicada em 2016 e meados de 2017, que para mim trabalhar era um prazer. Então, às vezes, eu chegava tão cedo no escritório, às 7 horas da manhã, e saía 10 horas da noite, mas saía feliz da vida. Então, a contabilidade, para mim, hoje eu posso dizer que foi uma terapia e é um prazer, assim, que eu tenho em hoje dizer que eu sou dona de um escritório de contabilidade. Além de ter me casado com o João, né, que a gente uniu o útil ao agradável, unindo a nossa parceria de vida, de amizade, de profissionalismo.
O João é muito apaixonado por contabilidade, não é porque é meu marido, mas ele monta um balanço assim como se fosse uma obra de arte, sabe? Isso aqui é mesmo. É incrível. Olha que eu já conheci vários contadores assim antes dele, nos escritórios que eu passei também. E ele é dessa forma assim, ele pincela a contabilidade incrivelmente. Um excelente profissional, né? Um excelente profissional. Inclusive, a gente também quer saber quem é o João. Quem é o João Mendes? Bom, vamos lá, né? Tem bastantes partes, não tem tantas assim quanto ela, mas... Olha que eu dá pra resumi, elencar, hein? Porque o meu foi um pouco mais simples. A minha família em si já tinha contabilidade na veia, já tem vários contadores. E eu iniciei basicamente estagiando com contabilidade. Não necessariamente eu fazia contabilidade na época. Eu só estagiava, fazia o básico ali, que era a questão de arruma esse documento, faz aquilo para mim. Quando chegou na época da faculdade, eu estava meio indeciso, não sabia o que fazer. Para você ter uma ideia, eu queria fazer engenharia naval. Olha a Tudo a diferença. ver com Diferente, né? contabilidade. Totalmente diferente. Aí o que que aconteceu? Como eu não poderia ficar em tempo integral estudando, eu tinha que trabalhar, aí a única solução foi, vou entrar na contabilidade, porque eu posso fazer à noite, e eu já estou trabalhando nisso há muito tempo, e vai dar tudo certo. Essa é a ideia, né? Essa geralmente é a ideia principal. R$2 e um sonho. Exatamente. Aí quando eu cheguei na faculdade de contabilidade e comecei a entender como tudo funcionava e como as coisas realmente, a contabilidade em si é como se você estivesse realmente pincelando um quadro. Tem toda uma regra, uma história que você tem que seguir até o final. É basicamente como se ela traduzisse o que acontece na vida real e ela tem que bater exatamente do jeito que na contabilidade. Então é como se realmente você estivesse desenhando um quadro. Inclusive todas as nuances que acontecem na vida de uma pessoa ou de uma empresa, você vai lá e desenha da mesma forma. Se você não fizer desse jeito, você está fazendo errado. Entendeu? Uhum. E isso me impressionou e me encantou logo no começo. Eu fiquei apaixonado a partir daí. Mas, como todo aluno que entra na faculdade e não tem muito o que você vai ser quando sair também, porque você entra perdido e muitas vezes você sai perdido. Mas, digamos assim, eu tive sorte, porque quando chegou no último período, eu tive a felicidade de saber que existiam empresas de auditoria. E aí eu tive a oportunidade de participar da seleção de uma das 4 maiores. E que porventura eu passei. Mesmo sem saber quem era, uma semana antes, o que era uma empresa de auditoria, a minha supervisora da faculdade chegou para mim e falou, ó, tem uma oportunidade aqui, ó. Você quer participar? Aí eu não sabia o que era KPMG na época, não sabia o que era Deloitte, não sabia nada. Tô fazendo nada, né? Exatamente. Mas abraçou, né? Eu abracei, fui para cima, consegui passar. Passei para 4 vagas, eram mais ou menos 12 mil candidatos, só tinha 4 vagas, eu passei numa delas. E desde aí foi quando tudo começou, foi quando as portas se abriram para mim. Até então eu era uma criança dentro da faculdade, não sabia de nada, não sabia o que ia fazer. E aí eu fui para o mundo adulto, corporativo, onde mata um leão por dia, você tem que aprender coisas que você nunca imaginou que você ia ter que ver. Você conversa com pessoas que eu talvez nunca tivesse acesso, como por exemplo... o presidente América do Sul da Honda. Eu tive a oportunidade de conversar com esse tipo de cara. Coisa que eu talvez não conseguisse se não tivesse ido por esse caminho, não tivesse dado a sorte de ter essa oportunidade. E aí, chegamos no ponto, que foi quando, depois de fazer tudo isso, eu saí da KPMG para começar a empreender, a partir daí, abri meu primeiro negócio, porque por incrível que pareça, de novo, eu querendo insistir, não tinha nada a ver com contabilidade, era uma estética automotiva. Adivinha só, fali. Mas, por sorte, tudo que aconteceu na minha vida teve um propósito. Por exemplo, certeza. Exatamente. Além de eu aprender como não fazer as coisas, para começo de conversa, eu só consegui conhecer a Marcela porque eu tinha essa estética automotiva que ficava perto da casa dela. Aí a gente se conheceu. Eu fui trabalhar no escritório contábil que ela trabalhava, que foi o que ela disse que... Quer dizer, não foi o que ela disse que abriu as portas para ela, porque esse aí foi um anterior. Foi o segundo, exatamente. Aí foi quando a gente se casou, trabalhando junto, até o momento da gente sair e abrir a nossa própria empresa de contabilidade. Que interessante.
Foi um acaso do acaso, assim, a gente se conhecer. Porque realmente era uma coisa muito despretensiosa, né? Exatamente. Eu era uma vida de casa, trabalho, trabalho, casa. E ele era focado na loja dele porque estava começando e ele dava o sangue lá. Certeza. E a gente se conheceu muito no acaso mesmo. Daí foi quando a gente foi trabalhar junto e deu super certo, né? Os nossos... os nossos ideais bateram, sabe? De vida e de profissão. Ele apaixonado pela contabilidade, eu apaixonada pelo departamento pessoal. E a gente uniu tudo. Co-criaram aí a Mendes e Lima Contabilidade. Isso, logo que a gente saiu desse escritório. Na verdade, enquanto a gente estava lá, a gente fazia algumas coisas assim por fora, tinha alguns clientes que nos procuravam, e daí a gente começou a fazer de casa mesmo, isso lá em 2021, né? Começo de 2021. Isso, 2021, exatamente. 2020, 2021. Perfeito. E aí a gente decidiu abrir realmente um espaço físico. Da primeira vez, a gente teve um convite de um dos clientes desse escritório de fazer parceria com ele, sociedade. Não deu certo, né? E daí a gente desvinculou e decidiu seguir sozinho. Que foi quando a gente deu a engrenada mesmo na Mendes e Lima Contabilidade. Eu observando a história de vocês, tanto profissional como amorosa, é como o João estava falando, às vezes a gente está meio perdido. Sim. Mas qual foi o ponto para que vocês se encontrassem e unissem essa sociedade? Em que momento vocês deram essa partida aí em relação a Mendes e Lima Contabilidade? Olha, eu não tinha tanto desejo de empreender, eu não tinha uma mente tão empreendedora como o João tinha. O João, ele já vem de uma família onde o pai dele empreende muito. O pai dele é um empreendedor nato. Então, ele já tinha essa mentalidade, assim, de empreender, de querer uma coisa dele, própria dele. Então, ele foi me passando isso. Porque até então, para mim, eu só tinha uma escolha na vida, era trabalhar. E como eu adorava trabalhar, adoro até hoje, para mim era só aquilo, era CLT e acabou. E daí, ele foi expandindo isso na minha cabeça. Que a gente tinha outras possibilidades e a gente começou. E aí, quando a gente saiu desse escritório lá, saímos juntos, né? E a gente ficou. O que que a gente faz agora? A gente faz por nós, a gente vai atrás de um emprego, como é que a gente fica agora? E daí a gente decidiu meter a cara mesmo. Eu entendo. E nesse percurso, a gente tem vários desafios e conquistas, né? João, como é que tu descreve esses desafios e conquistas até aqui? Bom, bem complicados, né, de transpor. Complementando o que ela disse lá Haja no começo, que você desafio, né? perguntou quando começou, Sim. uma coisa que eu tenho comigo é que começou antes mesmo de pensar em abrir. Eu sempre tive essa vontade, mas você pode ver pelo histórico que eu sempre abri coisas que não tinham nada a ver. Eu fui justamente pelo caminho contrário, por achar que seria mais fácil ou alguma coisa do tipo, porque eu tanto tempo trabalhando na área, eu já estava meio assim, pô, se eu vou abrir uma contabilidade, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Por mais que eu ame, eu não amo todo o processo. Eu Sim. amo algumas partes do processo. Com todo mundo é assim, né? Você nunca ama 100% do seu trabalho. Você ama 50%. Tem uma parte que é muito chata. E aí eu pensei, não vou fazer isso porque eu já vejo as complicações que tem aqui. Só que, embora eu pensasse dessa forma, nós dois agimos de forma totalmente diferente a esse pensamento. Então, depois que eu abri, eu percebi que a gente já estava meio que empreendendo enquanto estava ali trabalhando. Porque a gente sempre teve na cabeça que vamos fazer o melhor, entregar o melhor, porque para tentar ter o mínimo possível de atrito entre a gente e o cliente do nosso escritório que nós trabalhávamos. E isso foi basicamente o estopim que levou a gente a fazer sucesso no nosso. Porque até então, como ela disse, a gente saiu e não sabia o que ia fazer. Então, a gente poderia simplesmente, vamos abrir? Vamos. Mas e aí? Onde é que estão os clientes? A gente vai conseguir aguentar até chegar no ponto de equilíbrio? E aí a sorte foi justamente a gente já ter feito isso antes. A gente E aí fez foi mais o fácil. nosso comercial inconscientemente. Porque é da gente realmente entregar o melhor. Tem gente assim que fala, mas vocês são um casal, vocês não pensam que vocês podem brigar e terminar a sociedade. Pra gente até então é tão tranquilo, que eu digo assim, eu prefiro 1000 vezes ter uma sociedade com o meu marido, que eu tenho muito mais facilidade para lidar para certas coisas do que com um desconhecido ou um colega, talvez porque
Assim, né? Até então, nosso relacionamento é maravilhoso. Então, pra mim, é ótimo porque o nosso perfil profissional também bate, coincide. Então, pra gente nunca foi um problema. Então, como a gente já tinha feito todo esse comercial, quando a gente saiu, a prospecção de cliente foi muito, não digo fácil, né? Porque nada é fácil. Não. Mas foi muito menos difícil do que eu imaginava que fosse ser, né? Foram pessoas que nos procuraram ao invés da gente procurar elas. Exatamente. Entende? Clientes já do outro escritório. E assim, a gente ficou muito grato, lisonjeado, porque nos procuraram pela nossa competência. Não porque a gente estava começando e ia cobrar um valor mais barato. Não, foi pela nossa competência. Então, isso é uma coisa que hoje a gente zela muito, entregar para os nossos clientes, sobretudo, competência e confiança no que a gente faz. Sempre, sempre, sempre. Eu lembro até do meu primeiro emprego, uma coisa que eu nunca esqueço, que o meu primeiro chefe, ele me perguntou se eu conhecia a história do abacaxi. Aí eu fiquei, mas que história do abacaxi? E aí depois eu fui... Que história do abacaxi. Que história do abacaxi? E eu lá com os meus 20 anos, por aí, 22 anos, mas que abacaxi? E fui pro Google procurar. E tal, a história do abacaxi é de 2 funcionários, um com 20 anos de casa e um funcionário novo. Acabou de ser admitido e tal, tem 1 semana de casa. E aí o chefe deles fala, fulano, pro de 20 anos de casa, né? Fulano, a gente vai fazer uma confraternização aqui na empresa e tal, e eu quero oferecer como sobremesa abacaxi. Você vai na quitanda ali da esquina e me traz abacaxi? E verifica se eles têm abacaxi? Aí o fulano dos 20 anos de casa vai lá na quitanda. Fulano volta. Aí o chefe, fulano, e aí, tem abacaxi? Aí ele, não tem. Aí o chefe dele, então tem outra fruta? Aí ele fala, não perguntei. Será que eles não tinham, então, só a quantidade que a gente precisava? Ele fala, eu também não sei, não perguntei. Aí ele faz a mesma coisa com um funcionário novo de casa, né? Que tem 1 semana. O fulano vai lá e volta. Só que o fulano, ele dá pro chefe dele até além do que ele precisava, do que ele queria saber. Né? Tem tantos abacaxi, se eu não quiser abacaxi, tem mamão, tem laranja, o preço do quilo é tanto. E como eu disse que são muitos, porque a confraternização, ele dá o desconto de 15%, e já deixei até reservado, se o senhor me confirmar, eu vou lá com ele e só pego. Então, assim, a diferença na entrega é totalmente desigual, né? E eu tomei isso pra minha vida. Então, tudo que eu vou fazer, eu procuro, assim, dar o meu máximo. Tudo, João sabe, qualquer coisa. Se eu for te redigir um e-mail, eu vou pontuar, eu vou ler, vou reler, porque eu sempre me coloco no lugar da pessoa que está recebendo aquela informação, que está recebendo aquele serviço. Essa semana a gente teve até a situação de um orçamento que ele estava fazendo, aí foi um orçamento de uma coisa assim bem específica, de um estudo tributário que a gente costuma fazer também, que é muito interessante para empresas que buscam economia. Né? Tem empresa que paga imposto e nem sabe do que está pagando, nem sabe de onde está saindo, mas ela está lá pagando. E aí, um cliente desse, que é até de fora, inclusive, nos procurou, a gente fez o estudo tributário, aí todo um roteiro, né, bonitinho e tal, teve a apresentação para esse cliente, explicando tudo. Então, 100% assim, o resultado é ok para o cliente, sabe? E aí, chega no momento de fazer a proposta, aí o João fala, mas ficou um pouco caro, né, vamos dar desconto? Não, João, o nosso preço, não digo nem preço, mas o nosso valor é esse. Depois de você ter feito toda essa redação para o cliente, ter mostrado para ele o quanto que ele vai economizar, ter feito essa apresentação para ele de uma forma que ele ficou super satisfeito e entusiasmado para prosseguir com essa restituição dos impostos dele, você vai dar desconto na proposta? Você vai estar dizendo para ele, olha, é aqui, o serviço é esse, o preço é esse aqui, em comparação com o tempo que eu vou levar para te entregar. Mas eu aceito menos. Vai estar dizendo que o teu serviço não tem valor. Então, assim, hoje dar desconto para mim é uma coisa que... Não, eu sei do meu valor, eu sei da minha trajetória, eu sei da capacidade dele, assim como eu sei da minha. Então, eu prezo muito por isso, por qualidade e equivalência também no que nos pagam. Sim. Sempre. Dá pra ver que o complemento é quase que 100%, né? Basicamente, se eu tivesse aberto sozinho, provavelmente eu tenho quase certeza que eu não estaria onde nós estamos hoje. Pode ver que, basicamente, ela complementa tudo que eu faço. E vice-versa. Porque se eu tô fazendo um negócio aqui e eu não vejo alguma coisa, provavelmente ela vai ver. Então, basicamente, tudo que sai da Mendes e Lima passa pela revisão dos dois. Porque pode muito bem acontecer e, como ela disse, ela é muito perfeccionista. Então, eu aproveito.
Sempre que eu vou fazer qualquer coisa. Olha aqui, dá uma olhadinha nisso aqui, ela já começa, olha isso aqui, tem que pensar no que o cliente vai ver isso aqui, vai ler isso aqui. Isso é Aí, ótimo assim, pro cliente. E assim, Eu vai, não assim, eles sou- acham maravilhoso. Eu não sou uma apaixonada pela contabilidade, não vou te dizer. Assim, a contabilidade caiu na minha vida realmente como uma terapia, como eu falei. E eu, quando iniciei o escritório contábil, eu tive a oportunidade de passar em todos os setores. Então, como eu estava num momento muito bad da minha vida, eu tinha perdido a minha mãe, tinha terminado um relacionamento de anos, assim, que eu tinha namorinho de adolescência e tal. Então, fora outras coisas, até cheguei a me mudar para São Paulo. Fui de Malicuia para São Paulo. De tão na bad que eu E tava. que mudança foi Sim. essa, né, na tua vida? Mas aí, outra coisa que eu aprendi com toda essa situação também, que não adianta você fugir do problema. Como eu era muito nova, eu achava, eu vou me mudar, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou, sei lá, vou esquecer tudo que passou. Mas não, você só carrega o problema, né? E aí eu voltei, eu disse, não, eu preciso encarar a minha vida agora é essa e vamos lá. E fui atrás de uma oportunidade no escritório contábil, porque sempre onde eu trabalhei, a contabilidade era externa. E aí eu recebia aquele monte de documentação e eu ficava, mas gente, como é que é feito isso e tal? Eu ficava numa curiosidade sem fim. E aí quando eu recebi essa oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade, né? Eu fiquei tão feliz, mas durou assim, não vou dizer pouco, né? Mas depois que eu conheci todos os processos, não foi uma coisa assim que, ai meu Deus, a contabilidade é pra mim. Não. Mas posso te dizer que como auxiliar contábil, assim, eu fiz o rodízio. Foi setor fiscal, setor de legalização, setor pessoal, setor de contabilidade. Mas de todos eles, o departamento pessoal é o que ainda tem o meu coração e é o que eu quero seguir fazendo. A Excelente. contabilidade eu deixo para ele que pincela tudo lá. Eu sou mais das áreas que exigem mais comunicação. Eu sou um pouco mais comunicativa do que ele. Então, para mim, acho que eu consigo me comunicar mais. Por exemplo, o departamento pessoal é problema todo dia. É funcionário quebrando o dedo, é funcionário se acidentando, é funcionário doente, é falta de não sei o que, é funcionário que sumiu. Então, para mim, o departamento pessoal eu acho que pelo dinamismo que ele tem, ele me traz esse conforto de eu me sentir feliz e satisfeita com a minha profissão. E mais um casamento aí, né? E mais casamento. Né? Que rendeu diversos pontos positivos e hoje transformando aí de forma de instrumento para a sociedade e para as pessoas também que estão assistindo vocês. Sim, eu também não gosto de desanimar ninguém, assim, que quer fazer sociedade com o marido e tal. Mas eu acredito que a gente deu muito certo porque o nosso perfil bate, né? Se você tem pretensão de formar uma sociedade com teu marido, com a tua esposa, acho que primeiramente vocês têm que saber se vocês conseguem lidar com como é que eu posso dizer? Com a personalidade, né? Porque afinal, se você casou com a pessoa, você conhece a personalidade dela muito bem, né? Então você senta e conversa. Será que eu aguento trabalhar com fulano o dia todo, no horário comercial? Então. Chegar em casa e ainda ter que conversar com fulano? Mas assim, quando a gente tem algum problema durante o dia, chegou em casa, tudo é esquecido. Perfeito. Tudo. E são dois campos diferentes, né? A casa e o trabalho. Com certeza. Inclusive, quando a gente fala da Mendes e Lima Contabilidade, eu sei que ela nasceu na época da pandemia, né? Uhum. Sim. Ela nasceu a partir de uma necessidade ou vocês já tinham um planejamento sobre a empresa exatamente? Zero planejamento. As coisas foram realmente acontecendo. Exatamente. E em uma Acontecendo. época muito louca, assim, né? Sim. Nesse período a gente ficou 100% em casa, né? Foi. Foi em casa direto. Até quando nós estávamos trabalhando ainda era época da pandemia, né? Na verdade, estava no início da pandemia, né? A gente ficou muito tempo em casa, trabalhando em casa. Tanto que a gente montou um escritório em casa para trabalhar remoto para esse nosso empregador na época. E acabou servindo, porque depois, como o equipamento era nosso, se utilizou para poder fazer as coisas do escritório sem precisar ir no escritório, quando a gente conseguiu abrir. E como ela falou da última vez, a iniciativa de abrir o escritório não foi nem nossa, para começo de conversa. Foi um cliente que depois que descobriu que a gente havia saído, veio com essa ideia, aí a gente ficou, será que vamos? Será que não vamos? Será que a gente vai dar conta? Será que não vai ser o que eu imaginei? Porque eu até então imaginando, vai dar muito problema isso. Eu já via que dava problema antes, vai dar problema agora. Mas também porque não tinha essa filosofia que a gente empregou.
Tanto que o lema da Mendes e Lima é: não vendemos serviços, vendemos confiança. Pelo menos para mim é assim. Se o cliente entende, pelo menos na contabilidade é dessa forma, se ele tem confiança em você, se ele sabe que se ele for até você, você vai resolver o problema, ou se ele não conseguir resolver, ele vai dar um jeito de te ajudar a resolver, pronto. Você não precisa de mais nada, digamos assim, para amarrar aquele cliente. Você já tem tudo. Ele confia em você, para ele confiar em outro vai demorar uma vida. E até porque contabilidade é uma commodity. Se você for pensar, tem um monte aí. Sim. É que nem vender arroz, é tudo igual. Basta, a mudança ali é só a diferença de preço. Entendeu? Então você tem que se diferenciar de alguma forma. E serviço é justamente na experiência. Então, tudo bem que estamos no começo e não somos a mil maravilhas do mundo, mas a gente traçou essa meta e segue ela até o final. E cada vez que acontece alguma coisa, aí a gente senta, vê o que vai fazer para tentar resolver que aquilo não aconteça mais e elabora algum tipo de gatilho para que aquilo não volte a acontecer. Porque se teve uma indisposição uma vez, se acontecer a mesma coisa com o mesmo cliente, a chance dele sair é muito grande. Sim. Entendeu? Então, E outra coisa também que a gente aprendeu, né, nesse período de empreendedorismo no mundo contábil é que nem sempre aquele teu concorrente maior, que você se espelha nele, deve ser o teu espelho. Porque a gente recebeu muitos clientes de outros escritórios que nós achávamos, pô, a gente quer chegar no nível desse escritório, ter essa quantidade de clientes e oferecer o que eles oferecem. Mas quando chega a contabilidade pra gente, é uma contabilidade assim que a gente não pode nem chamar aquilo de contabilidade. Entende? Então, a gente não se pondera mais com a régua do coleguinha. A gente faz do nosso jeito. E tem dado certo, graças a Deus. A gente esse é o nosso diferencial, na verdade, né? De fazer o nosso ali diferente sem ponderar com a régua do colega. Que às vezes não vale a pena. E imagina, vocês nasceram na pandemia. Inclusive, tem alguma habilidade durante essa época que a Mendes e Lima Contabilidade teve e ainda tem? Uma o quê, perdão? Uma habilidade? Algo que vocês destacariam nesse período que foi muito dificultoso a pandemia em vários sentidos, né? Sim. Emocional, mental, sim. trabalhista. Mudou a Super. vida, mudou o contexto do mundo, literalmente, Sim. durante um período. E aí vem e nasce a Mendes e Lima Contabilidade. Algo que Sim. vocês destacariam? Olha, acho que o nosso crescimento até pessoal, né? Sim. Agregou muito. Sim. Técnico, eu não tenho nada para ressaltar. Teve a questão da teletrabalho, né? Mas para mim não fazia assim tanta diferença, sendo bem sincero. Até Entendo. porque no começo do escritório era somente nós dois. Então, tanto faz. É a mesma coisa que estar em casa, entendeu? Como não tínhamos funcionários, então não tinha um problema da gente estar ali trancado dentro do escritório fazendo as coisas. Então não tinha essa diferença. Então não tem assim um destaque da pandemia. Sobre o que ela estava falando anteriormente, em relação a pegar os clientes e ter alguns trabalhos que ficaram por fazer de outros escritórios, é um dos exemplos daquilo que eu estava falando. A gente criou um procedimento específico para quando um cliente chega na Mendes e Lima. Justamente por causa dessas situações. Porque a gente pegou alguns clientes, a gente teve que basicamente refazer o que passou para poder continuar de onde a gente precisava, que foi quando ele entrou com a gente. Porque senão a gente não teria como, entendeu? Aí acabou criando assim, um procedimento para todo cliente que entra revisar o último ano dele, pelo menos, para aí daí para frente seguir. Entendeu? Só para facilitar o nosso trabalho. Tem muitos empresários que julgam o escritório de contabilidade pela quantidade de funcionários, pelo tamanho do escritório. E do nosso ponto de vista, quanto mais grande o escritório, pior de você conseguir controlar os seus processos. Então tem que ser tudo muito amarrado para você ter controle sobre isso. Essa semana mesmo eu peguei uma situação de uma coisa assim tão besta que eu fiquei, gente, não é possível assim, sabe? E nós, como um escritório assim pequeno, a gente se intitula realmente como um escritório boutique, porque a gente tem hoje a possibilidade de escolher qual é o cliente que a gente quer, né? Hoje o nosso foco é em indústria. Já passei por indústria, o João também tem uma grande experiência em indústria. E pra gente, assim, poder escolher cliente é o melhor dos dois mundos.
Eu observando assim a postura de vocês, a capacitação, acredito que o que vocês transmitem realmente é essa confiança para o cliente. Eu acabo criando essa curiosidade e imagino quão bom seja o serviço de vocês. Então nos contrata. Já Futura fica deixa. Agora, cadê? Que maravilha. E esse percurso são 2 anos de empresa? Nesse percurso? Quase 2 anos. Quase 2 anos? Se for somar tudo desde quando começou, porque teve a situação da sociedade, depois separação, aí depois nós abrimos uma sozinho. Então, se for contar todo o percurso, foi 2 anos. Até o que nós temos hoje. Entendo. Porque teve a situação da outra sociedade que a gente desfez e a gente seguiu sendo Mendes e Lima. Isso, exatamente. Perfeito. Nesses 2 anos, vocês têm cases de sucesso? Algo que vocês destacariam dentro da empresa? Temos, inclusive, o caso da Liz, né? Sim. O caso da Liz é bastante interessante, até porque tem bastante mistificação nessa área. Na minha área em si, né? Na minha área. Ela era uma empresa de transporte. Ela é uma empresa de transporte, na verdade. Ela era do Simples. E todo mundo tem na sua cabeça que o Simples é mais barato. Isso até que é verdade, até certo ponto. Depende do seu faturamento. E no caso dela, depois que ela chegou pra gente, eu fiz um estudo tributário para ela. E primeiramente eu encaixei ela no próximo nível, que seria o lucro presumido. E ali eu já consegui um desconto de mais ou menos 10% do que ela estava pagando. Mas aí teve um porém. Depois que eu passei 1 ano com ela no lucro presumido, porque você só pode escolher no começo do ano e você tem que seguir até o final do ano, aí você só pode fazer uma nova escolha no outro ano. Ela passou 1 ano inteiro como presumido. Ainda pagava uma quantidade significativa de impostos, mas era bem menor do que ela estava pagando no Simples. Quando chegou no final do ano de 2022, aí eu fiz um novo estudo para ela, só que agora para lucro real. Porque, embora ela tenha um faturamento muito alto, o custo dela operacional também é muito alto. E no lucro real você tributa pelo lucro fiscal, que é basicamente o lucro mesmo, só que você tem algumas situações que você não pode deduzir. Aí você acaba tendo que tirar. Aí o teu lucro é um pouquinho maior do que o teu lucro real daquele período. Nesse que ela está agora, ela está pagando mais ou menos 20% a menos do que ela estava pagando no presumido. Ou seja, no presumido, a tributação dela acreditava-se que era mais ou menos 16% do que ela faturava era lucro. E, na verdade, o lucro dela real era 10% somente do que ela faturava. Então, ela estava pagando 6% a mais aí, que isso aí em números absolutos em relação ao faturamento dá mais ou menos uns 20%. Despencou, né? Exatamente, despencou e agora ela tá feliz da vida. E ela foi justamente para aquele regime tributário que todo mundo quer fugir. Só porque é complexo, na verdade. Mas tem muito contador que nem trabalha, né, com lucro presumido, lucro real. Lucro real, principalmente. É difícil pegar um contador que te faça lucro real. Exatamente. Um contador que saiba realmente como fazer o lucro real, dependendo da sua empresa, você pode, às vezes, nem pagar. Sim. Porque se não tiver lucro, pelo menos não lucro fiscal, você não paga. Que interessante, né? Só que a maioria dos empresários vão pelo Simples Nacional, né? Que já é a porta de entrada ali e só vai. E fica nisso. E acha que porque o nome é simples, é simples e é barato. E não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Acaba saindo até mais caro em alguns casos. Em muitos casos. Nos procedimentos que vocês citaram, tem uma análise de perfil do cliente? Tem um diferencial nessa entrada do cliente na Mendes e Lima Contabilidade? A gente faz a análise do perfil basicamente para procurar saber como é que tá esse cliente, né? Como é que ele tá chegando pra gente. Como eu te falei, tem muito cliente que vem de escritório grande, só que cheio de problema, né? Então, a gente faz essa análise do perfil dele com base no status da empresa. Como é que tá a situação fiscal dele, se ele paga os impostos dele, porque tem cliente pequeno que dá muito mais trabalho do que um cliente grande, né? Por causa da falta de pagamento de impostos, por exemplo. Então, é essa análise basicamente que a gente faz. Perfeito. E eu fiquei até imaginando a reação das pessoas, né? Você vai dar uma nova solução, demonstra ali de forma de 16% para 10%, é muito significante. De forma ilustrada, realmente. Né? Imagina a surpresa deles. Sim. E nesse caso aí específico, quando eu fiz essa mudança foi justamente quando saiu o financiamento do... Defis? Como é que é o nome?
era do Defis? Do Santander. Ah, não, era do Pronamp. Do Pronamp. E aí, o que aconteceu? Eles trabalham com transporte de pessoas, então é rota, vamos dizer assim. Aham. E eles precisavam comprar novos ônibus, até para poder reduzir o custo dele, porque eles estavam terceirizando os que eles não tinham no seu imobilizado. E aí eu fiz a mudança para lucro real, teve essa redução de impostos, e logo em seguida eles conseguiram o Pronamp, que deu para eles comprar mais 4 ônibus, se eu não me engano. Caramba. Ou seja, ele já pegou e saiu reduzindo tudo. Reduziu o custo dos impostos e acabou reduzindo o custo da terceirização. Porque aí você acaba tendo que pagar o custo da pessoa mais o lucro que ela vai ter, né? E aí, quando você tem os seus próprios ônibus, você paga somente o custo dos ônibus que você vai operar. Quanto impacto, né? Uma observação, mudança no detalhe trabalho. que eles também são um casal de empreendedores. Sim. É marido e mulher. E dá super certo também. E que bate-papo maravilhoso. Pude conhecer mais a história de vocês. Vocês exalam algo natural, muito interessante. E eu percebo muita qualidade realmente no serviço de vocês. Parabéns. Foi um prazer estar com vocês. E pra gente complementar esse momento, eu gostaria de entender mais. O lançamento do podcast, ele vem exatamente para quê? Por quê? Como vocês visualizam o podcast para os clientes de vocês e como forma de informação, A etc. gente quer, com certeza, nos aproximar mais dos nossos clientes, os que a gente já tem, e, com certeza, prospectar novos clientes, né? Levando a informação também para quem ainda não nos conhece, né? Para que a gente possa alcançar um público que a gente ainda não tem, né? A gente tem alguns clientes de fora, de outros estados, clientes que hoje são do Rio de Janeiro, né? A gente tem Rio de Janeiro, Fortaleza, Minas Gerais. São Paulo. Isso, São Paulo. E aqui em Manaus. Então, assim, eu quero com o podcast conseguir chegar mais longe, alcançar um público maior. E levar informação para eles, né? Levar a contabilidade de uma forma assim descontraída e desmistificar, né? Essa coisa de empresa em casal, de que acham que vão logo separar, de que não dá certo. Enfim, eu quero provar que dá certo sim e que nós somos a prova disso. Exatamente. O intuito principal é passar autoridade. Como eu falei, na contabilidade o que importa é a confiança que tem em você. E pelo podcast por vídeo, né? Você falando, é muito mais fácil você passar que você realmente entende do que você está falando e ali você criar uma conexão com a pessoa. Porque fora isso, a única opção que nós teríamos é ou indicação, que aí realmente você vai ter a oportunidade de conversar com a pessoa, seja por telefone ou fazendo uma reunião, ou prospectando a pessoa vindo até você, né? Entra no nosso site, pesquisa lá Contabilidade Manaus, acaba achando a Mendes e Lima e entra no nosso site e vem conversar com a gente. Seriam só essas duas opções. Dificilmente eu acho que alguém vai olhar pro Instagram com uma postagem feita e vai falar, nossa, eu preciso muito para essa contabilidade, porque tudo depende de confiança, ela tem que conversar com você. E aí o vídeo, acredito que vai ser a melhor opção nesse caso, até para a gente poder informar as pessoas, porque aqui nós não vamos também só falar de empresas grandes, vamos falar de coisas cotidianas que todo mundo tem que fazer, como IRPF, declaração do MEI, essas situações. Até para poder informar, para desmistificar algumas coisas que as pessoas, às vezes, precisam saber, mas não sabem e podem acabar se dando mal por não saber, entendeu? Tem muito desse tipo de informação na minha área. Sim, com certeza. Muito obrigado, João Mendes, Marcela Mendes, por esse grande momento. Foi um prazer tê-los no estúdio Inspiração. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente volta em breve. Com certeza.